Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais, quase totalmente curado aqui da minha gripe. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema aí que de repente ressurgiram vários vídeos sobre este assunto durante este mês de março, alguns no mês de fevereiro, tratando sobre uma possível bolha nos quadrinhos, nos mangás, e como isso iria afetar nós consumidores, né? Toda a indústria de quadrinhos, de mangás aqui nacional iria às ruínas e nós ficaríamos praticamente sem nada. Então eu quero expor para vocês o que eu penso disso e, claro, dar a minha opinião da forma mais respeitosa possível, né? Discordando dos vídeos que eu assisti, mas já ressalto aqui que isso não é uma resposta para ninguém, não é uma crítica para os demais aí colegas que divulgaram as suas ideias, as suas opiniões a respeito disso, muitos dos quais eu acompanho o conteúdo e por isso, apenas por isso, eu acabei assistindo o vídeo deles, mas é preciso a gente esclarecer algumas coisas, né? Ver a situação com outros olhos para não criarmos aí um pânico exacerbado, que inclusive eu já visualizei comentários a respeito disso lá no nosso grupo de WhatsApp. Na hora eu não quis responder para não gerar alguma discussão ali desnecessária. E aproveitando a oportunidade, então fica o convite para quem quiser participar do nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição deste vídeo. Muito bem, gente. Então, eu não preparei roteiro, tá? Então, será uma exposição aqui de ideias. Talvez eu fale algumas coisas que eu me arrependa depois. Mas vamos expor a minha opinião. Quem quiser ouvir que ouça. Quem não quiser, não tem problema. A questão é que eu assisti alguns vídeos nessas últimas semanas de pessoas conversando sobre uma possível bolha no mercado de quadrinhos e de mangás, no caso, né? E eu acho que isso não faz muito sentido quando nós olhamos falando sobre o que é uma bolha, né? Em termos econômicos, em termos financeiros, que é o sentido que o pessoal tem trazido para a discussão. Bom, inclusive, o Bruno Zago, da Pipoca e Nanquim, vocês devem conhecer, é claro, respondeu uma questão sobre isso durante a live da editora Pipoca e Nanquim lá no canal Fora do Plástico. E eu concordo com a fala dele, né? Eu não vou colocar aqui. Se vocês quiserem, pesquise o vídeo. Tem inclusive um corte aí sobre esta fala que está disponível aqui na plataforma, aqui no YouTube, que não há uma bolha aqui no Brasil neste momento e ela difere, né, totalmente daquilo que aconteceu, por exemplo, a grande bolha lá na década de 90, que todo mundo conhece, que aconteceu lá nos Estados Unidos. Tá? Quando a gente fala de uma bolha econômica, uma bolha financeira, o aumento dos preços ocorre de forma artificial. Não estou dizendo que os mangás estão baratos, que os quadrinhos estão baratos. Não é isso. Mas a diferença é que na bolha verdadeira existe um aumento artificial, enquanto que nós não estamos vivendo, infelizmente, um aumento de preços artificial. Depois a gente fala sobre isso. Lá nos Estados Unidos, então, de repente surgiu, né, a ideia de que quadrinhos antigos... A ideia não, né? O fato de que quadrinhos antigos, a primeira edição do Homem-Aranha, a primeira edição do Batman, valia muito dinheiro. Então, toda nova publicação que acontecia, o pessoal corria para as bancas, comprava um monte de quadrinhos, número 1, de preferência, né, com uma nova publicação, porque acreditava que aquilo ia valer muito dinheiro depois. As bancas, as comic shops compravam bastante e as editoras produziam em excesso. O que acontece? A produção foi muito maior do que a demanda, e a demanda foi absurda. Acontece que quando você tem uma oferta muito maior do que a demanda, que é o caso que ocorreu lá, apesar de todo mundo comprar, sei lá, 4, 5, 6 exemplares de determinada obra, o preço tende a cair. Né? Aí começam a rolar descontos, promoções, metade do preço, sei lá. Né? O preço cai lá para o chão
E o pessoal que estava especulando com relação àqueles quadrinhos entra em desespero. Por quê? Porque a ideia dele é que o quadrinho deveria se valorizar com o tempo. E logo de cara, né, poucos meses depois que ele comprou, o quadrinho está valendo, sei lá, metade do preço que ele pagou. E aí o cara começa a desilusão, né? Ele coloca para vender também aqueles materiais que ele tem a mais, ou ele joga simplesmente fora porque não vale mais praticamente nada. E isso acaba desestimulando também, né, a indústria como um todo, porque você tem uma tiragem absurda, por exemplo, no volume 1, e aí no volume 2 você não sabe exatamente qual deveria ser a tiragem e acaba também, muitas vezes, errando na mão, errando na medida. O que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil não tem nada a ver com uma bolha, tá? Os preços estão mais caros, é verdade, está mais difícil você ser leitor de meios físicos, né, de livros físicos, e isso acontece por causa do famoso custo Brasil. Tá tudo muito caro, gente. Não é só o quadrinho que está aumentando de preço, não é só o mangá que está aumentando de preço. Você vai no mercado, eu tenho aqui a lista daquilo que quem faz as compras aqui em casa é minha esposa, então vem a listinha do que compor e você compara a evolução dos preços, né, de um mês para outro e é um absurdo. Tudo está ficando caro. Até a energia elétrica deu um disparo aí no mês de janeiro e também no mês de fevereiro. Ah, então não se preocupem, tá? Não é uma bolha, o mercado como um todo não irá ruir de uma hora para outra, mas sim nós passaremos por uma crise no mercado de quadrinhos. Isso não significa que editoras irão falir. Eu acredito que haverá uma reorganização do mercado. Veja bem, nós temos várias editoras pequenas surgindo. Se essas editoras pequenas estão surgindo e obtendo sucesso e sobrevivendo e até mesmo crescendo no mercado, significa que tem espaço. Concorda comigo? Pode ser que esse espaço que elas estão ocupando, outras editoras maiores estejam perdendo. Já parou para pensar nisso? Então a MPEG que está surgindo aí, a Baú Editora, né? Todas essas editoras novas que estão trazendo aí novidades para o mercado, desejo sucesso a todas elas, estão talvez ocupando o espaço de alguma outra editora que não esteja mais prestando serviços, né? Ou entregando materiais na qualidade que nós, colecionadores em geral, desejamos. Tá, e por que eu acho que nós não estamos passando por uma crise de fato ainda no nosso mercado aí, principalmente no mercado de mangás? Se você olha as pesquisas aí de mercado que foram divulgadas no finalzinho do ano passado, cara, 2023 e 2024 foram os anos. 2024 caiu um pouquinho, é verdade, em que mais foram publicados volumes de mangás aqui no Brasil. Uma coisa absurda, absurda mesmo, pela quantidade, né? O mercado cresceu muito rápido. Agora, nós não sabemos se as vendas acompanham isso, é verdade, né? Existe uma grande diversificação, mas não sabemos se as vendas são condizentes. Talvez esses volumes a mais que estejam saindo tenham uma tiragem reduzida. Novamente, as editoras não informam essa questão de tiragem e mesmo de vendas, então nós ficamos meio que tateando aí, sem saber exatamente o que está acontecendo. Mas tenho certeza, se a crise já estivesse batendo na porta, como por exemplo, eu vi o pessoal dizendo que a Panini estava à beira da falência. Gente, a Panini é gigantesca, a Panini não irá falir de uma hora para outra. E, novamente, se estivesse uma crise batendo na porta dela, é bem provável que ela reduzisse o catálogo de mangás, né? Inclusive com o cancelamento das obras que não vendem tão bem assim. E isso nós não estamos percebendo ainda. E por que eu acho que nós passaremos por uma crise? Não é porque o número de leitores está reduzindo, segundo essas mesmas pesquisas que eu citei anteriormente, mas é porque a crise no Brasil está se agravando. Isso é um fato, a gente não tem como a gente fugir disso, tapar o sol com a peneira, e isso atinge, né, claro, todos nós. Quando você passa por momentos de apertos, né, quando o teu salário já não dá para sustentar a sua casa e manter o seu lazer, é claro que você passa a reduzir o seu lazer e foca apenas
nas prioridades. É por isso que tem muita gente que está deixando coleções de lado ou mesmo deixando de colecionar. Porque, né, se for apenas para ler, você não precisa dos materiais físicos, né? Sabemos, tem o mercado digital aí, que você pode acessar essas mesmas obras pagando um valor bem menor. Mas, para quem tem o problema aí da acumulação, como é o meu caso, nós gostamos de ler e também, de certa forma, de expor o que nós lemos, né? Mostrar a nossa cara de quem somos nós, leitores. Mas a crise também bate para nós e, querendo ou não, pode ser que nós precisamos aí, ou precisemos, melhor dizendo, a reduzir as nossas compras ou, infelizmente, até mesmo parar. Não por culpa de uma bolha, mas sim por culpa de problemas econômicos que nós estamos passando e que serão muito provavelmente agravados nos próximos meses. E se você me acompanhou até o final deste vídeo, o meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego, do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.